Olá, gente! Está começando o Flor de Mandacaru Podcast. Eu me chamo Júlia. E eu sou a Emily. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, que é o tema do nosso TCC, que a gente já vem planejando há bastante tempo e hoje conseguimos fazê-lo acontecer. E para dar início, de onde veio esse nome Flor de Mandacaru? Bom, a Flor de Mandacaru nada mais é do que um símbolo nordestino que representa a força, a esperança, a fé, a perseverança, uma vez que ela floresce em meio a períodos de seca. Que ela seja um exemplo para que nós mulheres continuemos caminhando com fé, esperança e amor, mesmo em meio aos problemas e às adversidades da nossa vida. Neste espaço, vamos dar voz a mulheres empreendedoras de Maceió, explorando suas histórias inspiradoras e os desafios que enfrentaram ao longo de suas jornadas. A cada episódio, traremos convidadas de diversos nichos, de moda ao artesanato e da educação ao turismo, para compartilhar suas experiências, conquistas e aprendizados. Nosso objetivo também é criar uma rede de apoio e inspiração, onde cada história pode ressoar e encorajar outras mulheres a perseguirem seus sonhos. Preparem-se para uma conversa cheia de sabedoria e superação. Nossa convidada especial de hoje é uma empreendedora que transformou sua paixão pela estética cultural em um negócio inovador e único. Ela trabalha lado a lado com artesãos locais, valorizando o talento manual e criando ambientes exclusivos que refletem as raízes culturais de cada peça. Seu diferencial, não apenas decorar, mas contar histórias através dos espaços que cria, dando vida a ambientes com muita personalidade e identidade. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Muito obrigada, estou muito feliz, agradeço por estar com vocês aqui trocando ideias. Maria do Carmo, é um prazer tê-la aqui conosco e vamos iniciar com uma pergunta principal do nosso podcast, que é: o que motivou você a empreender? Emily e Júlia, é um prazer estar com vocês. Olha, na realidade, a nossa inspiração em termos de abrir um negócio naquela época não foi nem, digamos assim, foi uma necessidade. Na época nós éramos, eu e meu marido, nós éramos assim, funcionários públicos do Estado e essa empresa que nós trabalhávamos passou por uma dificuldade financeira. Então, na época, tivemos que redirecionar em outras atividades, que já desenvolvia, inclusive, lecionando na faculdade particular. Então, tivemos como uma forma de criar outra alternativa. E uma grande amiga nossa, me convidou para conhecer uma área de produção de tecelagem manual. Como eu já amava artesanato, então fui conhecer essa região que era Itacaratu, em Pernambuco. Então, com isso, quando chegamos lá, me encantou todo esse processo criativo de produção de tecelagem manual, que é produção de redes, de colchas. Então, daí me encantou e eu comecei a trabalhar, de imediato comecei a trabalhar com esses produtos, né? Foi esse início do nosso trabalho em artesanato e arte popular. E qual foi a sua maior dificuldade? Tivemos muitas dificuldades, tivemos muitos desafios na época, porque eu e meu marido, nós éramos assim pioneiros nessa área comercial, apesar de que eu tenho uma tradição desde pequena, que eu já acompanhava meus pais que eram comerciantes. Então, tive bastante dificuldade. Tinha vontade, né? Foi assim, o nível de muita vontade, força de vontade que eu precisava na realidade, mas tivemos algumas dificuldades. Por exemplo, o local que começamos a trabalhar com artesanato e tecelagem especificamente, era um lugar muito longe, muito distante. Não existia praticamente estrada, rodovias, tinha um rio que na época de inverno enchia, a gente não tinha carro, carro com característica própria para transportar produtos. Então, eu e meu marido sozinhos, sem recursos financeiros, foi muito difícil na época, né? Mas vencemos, direcionamos toda a nossa estratégia de trabalho e começamos a trabalhar nessa época, com muita dificuldade, nada foi fácil. Dormimos em estrada muitas vezes, né? E começamos a trabalhar com a tecelagem manual. Nós gostaríamos de saber se antes de ser empreendedora, a senhora já trabalhou em alguma outra área. Desde pequena que eu tenho um espírito empreendedor. Eu me lembro, eu pequena, meu pai era comerciante no interior da Paraíba, que eu sou paraibana, mas eu procurava sempre ajudar, né, por conta própria ajudar. Depois, na adolescência, eu comecei a lecionar em escolas particulares, né,
em particulares também. E depois, né, comecei a trabalhar, fiz o concurso da extensão rural, eu trabalhei. Paralelo também eu ensinava na faculdade particular. Então, desde essa época, eu sentia que tenho espírito empreendedor, de inovar, de abrir caminhos, né? Então, há muito tempo, desde criança, que eu tenho essa característica muito forte, assim, de empreendedorismo. Entendi. E sobre a sua loja, né, o Encanto do TA, nós gostaríamos de saber qual é o seu principal diferencial da concorrência, assim. Olha, na realidade, a nossa loja Encanto do TA, pelo seu próprio nome, que eu comecei a trabalhar com tecelagem, no início da época, quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com tecelagem manual, porque tudo me encantava, tudo que era feito manual, eu com o tempo fui percebendo que só a tecelagem precisava de algo mais. Na extensão rural, eu trabalhava também, tão interessante, porque eu desde essa época que eu tinha uma tendência para essa área de decoração. Na Emater, eu trabalhava na área de comunicação e quem organizava todos os estandes da empresa quando fazia exposições agropecuárias. Então, eu tenho a tendência muito forte para essa área e comecei a perceber que só a tecelagem faltava algo. Então, eu comecei a enveredar para o artesanato propriamente dito. Né, comecei a trabalhar com artistas locais, que nós, Alagoas, é muito rico em arte popular. Nós temos grandes artistas populares, que são destacados a nível não só nacional e internacionalmente. Aí comecei a trabalhar nessa área, mas tendendo para que essa arte popular, todo esse trabalho de arte popular, de produtos artesanais feitos à mão, fosse inserido no contexto contemporâneo. Então, esse é o diferencial, o trabalho junto a arte popular, o rústico, ao contemporâneo. Você decora a sua casa. Eu tenho um trabalho muito forte com um grupo de arquitetos, de designers, de decoradores e até a própria equipe também. Nós temos uma equipe de colaboradores que também dão assistência aos nossos clientes quando nos procuram, desde a área de residencial com áreas corporativas. Então, a gente tem esse diferencial, fazer essa união do rústico, da arte popular, com o estilo contemporâneo moderno, entendendo que ambos podem estar juntos, deixar o ambiente mais rico, muitas vezes exclusivo, único, né? E com um detalhe importante, contando histórias, que essa é a função da arte popular, que nós somos muito ricos, entende? Com certeza. E agora, partindo para a questão da divulgação, como é que a senhora acredita que as redes sociais influenciam para a questão de impulsionar o seu negócio, a divulgação dele? Olha, com relação à divulgação, no início da nossa história, de 89, daquela época, não existia essa modernidade na área de divulgação. Fazia muito trabalho que chamamos de boca a boca, né? Exposições também a nível de shoppings, de congressos nacionais, de feiras também. E hoje a gente tem um trabalho, digamos, de divulgação junto com nosso grupo de arquitetos, né? De pessoas ligadas à área de decoração, designs, né? E também a gente usa muito, hoje usa o Instagram muito, né? Mas não temos ainda muito focado, uma coisa mais moderna. Sofremos ainda com essa linha de divulgação, não entende? Entendo. Mas já partindo desse gancho que a senhora falou, de que no início não utilizavam tantas redes sociais, quais são as diferenças assim, que a senhora sente mais na questão da comunicação? Olha, na realidade, eu vejo a comunicação importantíssima, muito forte, mas tem uma coisa muito importante. Quem trabalha com, digamos assim, com a área de empreendedorismo, em qualquer área, que o nosso é a decoração. Eu acho que a seriedade do trabalho, o compromisso com o cliente, essa divulgação de boca a boca que a gente diz, cada um vai passando para o outro, eu acho que muitas vezes isso é muito importante, porque eu posso usar os meios de comunicação e de repente não ter o trabalho, digamos, que não tenha contento para o nosso clientela. Então eu trabalho muito com essa preocupação de atender bem, ter o compromisso e seriedade com nossa clientela, entende? Com certeza, com certeza. Eu quero saber qual foi a inspiração para o nome da sua loja. Na realidade, como falei anteriormente, nós começamos a trabalhar com tecelagem. Foi o nosso foco, exatamente, de início, nosso pulo do gato foi a tecelagem. Em tear, tudo que voltava a tear na época. Redes, coxas. Então, o meu marido,
que ele é muito criativo, estava sempre ao meu lado, me ajudando, colaborando, né? Trabalhando muito dois o tempo inteiro, né? Então, ele que criou o nome Encanto do Tear. Por que tear? Porque tear é o próprio instrumento, né, que faz o processo de produção. Sim. Né? E o encanto pela beleza que representava o nosso produto trabalhado. Então, esse nome Encanto do Tear foi exatamente baseado no nosso início de trabalho, da tecelagem. E qual o critério que a senhora utiliza para escolher os artesãos que vão expor na sua loja? Na realidade, fica até difícil para a gente muitas vezes, né? Porque os artesãos são muito ricos, né? A gente sabe que trabalhar com artesanato é uma coisa assim que dá satisfação a cada momento. Porque quem trabalha com artesanato, ela tem por trás toda essa inspiração, ela tem por toda essa energia, né? Essa energia que o artesão transmite. O prazer de fazer, de produzir, de representar o que é dele, o que é da região, muitas vezes até do pai para os filhos, tem uma ancestralidade muito forte. Então, o critério é esse, é tudo que seja feito à mão, né? Que seja natural, que respeite a natureza, o ecossistema, né? Que não agrida. Então, a gente tem esse pressuposto. Tudo que representa o que é natural, o que representa o feito à mão, o que é único, criativo, a gente tem esse pressuposto. E nós somos aqui muito ricos. Só a nível de Alagoas, temos grandes mestres, né? Temos patrimônio vivo, que é muito importante. Nós temos pessoas que se apresentam patrimônio vivo. E a gente trabalha com essa concepção. Né? E sempre trabalhando assim, que sempre o rústico, porque quando nós começamos na década de 89, né? O artesanato e a arte popular era considerado somente para casa de praia ou fazenda. Ninguém usava artesanato e arte popular. Hoje não, com a concepção, né, que ele é que tem a vida, ele transmite ideias, transmite cultura. Sim. Então a gente sempre procura trabalhar. E o perfil da nossa clientela, você vai, com o tempo, você vai exercitando, né? Como eu falei anteriormente, a gente começou com tecelagem, mas viu que tecelagem por si só não representava tanto, tinha que ser algo, né, para complementar, para contextualizar uma decoração, que é esse pressuposto que a gente trabalha, é essa concepção que a gente tem. Então, a gente sempre procura trabalhar exatamente com um artesão, que eles ensinam muita gente. Eu viajo muito. Eu gosto muito de interagir com os artesãos, não só apenas comprar, mas eu gosto de ir até os locais, de conviver com eles, de interagir, saber da sua história, que isso que é importante, para poder, inclusive, contar também a história deles para toda a comunidade que nos assiste, que nos procura, entende? Com certeza, com certeza. Porque a gente sabe que por trás de cada peça, né, a gente tem história, tem um pouco de quem fez, né? Exato. Muito representa a ancestralidade. Você pega uma peça, de repente vem do avô, do bisavô, do pai, do filho. Isso é que é rico, né? Sim. E tudo tem um cunho, tudo é criativo, né? Já são dons, né, que passa de pai para filho. Exatamente. Tem afeto, tem história, né? Tem conhecimento muitas vezes empírico, né? Você vai, por exemplo, o Jasson da vida vai para a Feira de Milão, chega, a Jasson ganha o prêmio do melhor design do mundo. Isso é que é importante, né? O conhecimento empírico, mas representa, é muito forte. Com certeza, com certeza. E nós também gostaríamos de saber como foi para você, como mulher, empreender no mercado de trabalho. Logo quando a senhora começou a empreender, logo no início, como é que foi esse papel da senhora como mulher perante a sociedade para entrar no mercado de trabalho e empreender? Eu sou muito, assim, corajosa. Eu tenho um espírito, assim, de empreendedor de muito tempo, desde criança, né? Foi um desafio. A gente erra, a gente acerta, né? A gente procura estratégias que redirecionem. Então, foi difícil, não foi nada fácil. Porque, primeiro, quando nós começamos, nós não tínhamos, assim, não temos recurso nenhum, não tem um estabelecimento físico, né? Nós começamos, digamos assim, a trabalhar de uma forma que não tinha o público. Quer dizer, não é que tinha público, eu não tinha, assim, digamos, uma estratégia, não teve um estudo, um planejamento, uma coisa muito empírica. Eu fui aprendendo com o tempo. Né? Então, por exemplo, naquela época, quando eu comecei, nós usamos muito shopping em Guatemi. Teve momentos que nós convidamos artesão na área de tecelagem. O artesão passou uma semana no shopping, que era em Guatemi na época, produzindo tecelagem, produzindo rede, produzindo colcha. Legal. Quer dizer, então sempre eu tive esse espírito assim, de criativo até ousado.
Então, uma coisa que eu sinto desde nova, que eu sou corajosa, eu não tenho medo e tenho muito foco. Uma coisa importante é ter foco e persistência, resiliência, né? A gente passa momentos difíceis, mas consegue redirecionar. E é interessante isso que a senhora falou, levar para o shopping ou para lugares diferentes, já para sair daquela mesmice, né, do que as pessoas costumam fazer, buscar, né, os lugares diferentes, assim. Que era uma forma de buscar Sim, clientes, ser reconhecida, né? Então, a gente usava muito shoppings, a Praça Central, fez muitas exposições de Praça Central, congressos nacionais, né? Então, usamos muito esse meio de divulgação. Sim, usamos muito, né? Com certeza. E agora a gente vai fazer um quadro aqui com a senhora que chama-se Se Eu Soubesse Antes. É um bate-bola de perguntas rápidas. Você quer começar? Um sonho. Um sonho? Ser feliz. Uma realização. Criar nossos filhos, nossos netos, ver todo mundo feliz, a família, né? Empreender, ser responsável. Um desafio. Um desafio? O desafio é ter coragem, né? Estar sempre com coragem, ser resiliente também. É um desafio, deixa de ser um desafio. E por último, se a senhora soubesse antes, se a senhora tivesse de frente com sua eu, com a Maria do Carmo lá do início, o que a senhora diria para ela? Eu diria que eu estou feliz com ela, porque ela foi uma mulher corajosa, empreendedora, acertou no seu negócio, né? Tem uma equipe de colaboradores na sua empresa felizes, que trabalham junto com muito amor com a nossa clientela, é reconhecido pelo trabalho. Então, é isso que eu sou muito agradecida por tudo que nós fizemos até hoje, não sozinha, né? Não significa Maria do Carmo sozinha. Por trás da Maria do Carmo, junto à Maria do Carmo, tem toda uma equipe de colaboradores, tem meu marido, tem toda a estrutura, tem meus parceiros, que são os arquitetos, os designers, né, os decoradores, toda essa equipe. Então, nós formamos um grupo, não é Maria do Carmo sozinha, é uma equipe. Por último, nós gostaríamos que a senhora desse um conselho para quem está começando a empreender agora. Júlia, qualquer trabalho que você desenvolve na sua área profissional, você tem amor que faz, ter responsabilidade, ter compromisso com o seu público que você quer alcançar e você se capacitar também. Eu digo sempre que a gente tem que estudar. Quando eu comecei a trabalhar com decoração, eu procurei buscar um curso de especialização na área de design, como forma de ter conhecimento para poder interagir com os profissionais da área, com nossa clientela, saber explicar o porquê de determinado produto, ter conhecimento mais aprofundado para poder interagir com as pessoas e até dar algum conhecimento teórico também para as pessoas. Então, eu entendo que qualquer empreendedor, ele tem que ter esse conhecimento do que faz, né? E um detalhe também, ser resiliente, porque muitas vezes você passa por algumas dificuldades, não pode desistir, né? Então, eu acho que esse perfil, essa necessidade que qualquer empreendedor tem, em qualquer área que escolhe, que determina. Perfeito. Maria, foi um prazer tê-la aqui no nosso podcast. Estamos imensamente agradecidas, viu, por você ter topado participar com a gente daqui. Nós ficamos honradas de a senhora estar abrindo, né, o nosso podcast, porque esse é o nosso episódio inicial e não poderíamos ter escolhido uma pessoa melhor para começar. A senhora tem uma história muito legal, muito bonita e foi um grande prazer a senhora ter partilhado isso com a gente e com todo mundo que está assistindo aqui. Júlia e Emily, a Encanto do TEA agradece profundamente por estar aqui com vocês, trocando ideias com profissionais que são muito importantes nessa área que desenvolvemos, né? E dizer a oportunidade que tivemos de apresentar, para quem não conhece, toda a proposta da Encanto do TEA, que é exatamente trabalhar de forma integrada a arte popular, mostrando que ela pode ser inserida em qualquer contexto da decoração, seja área residencial ou comercial, que ela pode ser integrada em qualquer estilo contemporâneo, moderno, clássico, e mostrando que elas podem estarem juntas harmoniosamente e com um aspecto importantíssimo, contando histórias, deixando a sua casa única e exclusiva.